Olá, pessoal! Então, estamos de volta, tá? Agora vamos começar um assunto totalmente novo. Vamos falar das gramáticas livres de contexto. Vamos lá? Olha só. Lembram que eu falei para vocês que as linguagens formais tinham dois mecanismos para a gente representar e especificar as linguagens? A gente tinha os reconhecedores e os geradores, né? Então, a gente começou falando sobre os reconhecedores, que, como exemplo, a gente citou os autômatos determinísticos e os não determinísticos, né? Vamos falar agora dos geradores, tá? Que são aqueles dispositivos que permitem que a gente gere sistematicamente sentenças de uma linguagem, tá? Então, o exemplo são as gramáticas. Então, vamos lá. Vamos começar olhando, então, a representação das gramáticas livres de contexto, tá? Tá aqui a abreviação, GL6. Tá? Então, a gente representa uma gramática livre de contexto por uma quádrupla, tá? Então, temos 4 componentes. O primeiro deles é o conjunto das variáveis, tá? É um conjunto finito, que é composto por variáveis. O segundo também é um conjunto finito, só que é um conjunto de símbolos terminais, tá? Aqui, esse Pzinho representa o conjunto das produções dessa gramática, e S é a variável de início da gramática. Vamos entender, então, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre as produções, tá? Então, o que é uma produção? Uma produção é uma expressãozinha que tem um lado esquerdo e um lado direito, tá? Então, do lado esquerdo, vocês vão ter uma variável apenas. Nas gramáticas livres de contexto, do lado esquerdo, a gente tem apenas uma variável, tá? Que a gente pode chamar de cabeça da produção, tá? Então, vai ter uma variável, em seguida vai ter uma setinha, tá? E depois vai ter o corpo da produção. Esse corpo da produção, ele pode ter uma string com 0 ou mais terminais e variáveis misturados, tá? E essas produções aqui determinam o modo que a gente forma as cadeias, as sentenças da palavra, tá? Bom, olha só, deixamos os terminais inalterados, a gente não mexe nos terminais, e vai substituindo cada variável por qualquer string conhecido para a linguagem. Então, como é que funciona essa geração das sentenças, né? Na verdade, tudo se baseia nas regras de produção. São essas produções que me dizem as regras de como eu posso construir as cadeias. E essa construção se dá pela substituição das variáveis que estão do lado esquerdo pelo corpo das produções que estão do lado direito, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma gramática de palíndromos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, tá vendo? É um conjunto, então tá entre chaves. Esse aqui é o conjunto das variáveis, então eu só tenho uma variável, que é P. O conjunto dos terminais, eu tenho 2 terminais aqui, ó, 0 e 1. Eu tenho aqui A, é o conjunto das minhas produções, que tá aqui, ó, listado abaixo, eu tenho 5 produções. E tenho P aqui, que representa o meu símbolo inicial da gramática, né? A variável inicial, que tem que fazer parte desse primeiro conjunto aqui, tá? Então, uma coisa importante é que a variável de início da gramática sempre vai estar aqui, ó, na primeira regra, tá? Então, a variável que tiver na primeira regra, ela é a variável de início, tá? Então, aqui nós só temos, tá vendo? Tudo que está do lado esquerdo aqui é variável, então nós só temos uma única variável nessa gramática, que é P, tá? Com 5 regras. Então, dessas regras eu tenho P deriva cadeia vazia, P deriva 0, P deriva 1, P deriva 0, P e 0, e P deriva 1, P e 0, tá? Vamos ver outro exemplo? Então, eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de uma gramática para expressões aritméticas que a gente usa para as linguagens de programação, tá? Por questão de simplificação, essa gramática que eu vou mostrar para vocês, ela só opera com a adição e com a multiplicação, tá? E, além disso, os identificadores das linguagens, dessa linguagem de programação aqui, ela só pode ser formada a partir desses 4 símbolos aqui, A, B, 0 e 1. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quem são os identificadores numa linguagem de programação? Identificadores, por exemplo, é quem identifica, né? Então, os nomes das variáveis e os nomes das funções, tá? Então, estou querendo dizer aqui que nesse exemplo aqui, a nossa linguagem que a gente está
criando aqui, né, essa linguagem de programação imaginária, os identificadores, ou seja, o nome das variáveis, eles só podem ser formados com combinação desses 4 símbolos aí, A, B, 0 e 1, tá? Olha só como é que seria essa gramática, bem simplificada, tá, gente? Então, aqui eu tenho E deriva I, E deriva E vezes E deriva E mais E deriva E entre parênteses, um abre parênteses, um fecha parênteses, I deriva A, I deriva B, e assim vai, tá? Então, esse aqui são o conjunto das produções, tem 10 produções, tá? Como é definida essa gramática? Ó, quem são minhas variáveis? Todo mundo que está aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho E e tenho I, tá? Quem é o conjunto de terminais? Ele chamou de T para poder especificar aqui embaixo. Quem são os terminais? Tudo que não é variável, gente. Então, eu tenho 0, 1, Azinho, Bzinho, o abre parênteses, o fecha parênteses, o mais e o asterisco da multiplicação, tá? Tudo isso é considerado terminal. Tudo que não for variável é terminal, tá? E aqui eu tenho minhas produções. P, né, que eu defini aqui, e E, que é o símbolo inicial da gramática, que vocês vejam que está aqui, ó, na primeira regra, tá? Então, para vocês entenderem só um pouquinho de como é que funciona essa gramática aqui das expressões regulares, imaginem que é uma abreviação para expressão, tá? Então, uma expressão pode ser um identificador, uma expressão aritmética pode ser uma outra expressão vezes outra, uma expressão aritmética pode ser a soma de duas expressões, uma expressão pode ser uma expressão entre parênteses, tá? Um identificador pode ser só a letrinha A, só a letrinha B, ou a gente pode ir fazendo combinações aqui, ó, de modo a misturar os símbolos A, B, 0 e 1. Certo? Bom, eu falei para vocês que a gramática, então, ela tem o objetivo de gerar sistematicamente todas as sentenças da linguagem. Tá? Então, ela tem essa capacidade. Agora, como é que isso é gerado? Eu ainda não falei para vocês, né? Existem duas abordagens diferentes para a gente conseguir gerar as cadeias da linguagem, tá? A gente pode fazer por inferência recursiva ou a gente pode fazer por derivação, tá? Na inferência recursiva, a abordagem, a gente começa trabalhando da sentença já do final, do que eu estou querendo provar, tá? Já da sentença da linguagem, e para provar que ela pertence à linguagem, eu venho voltando, regredindo, até chegar no símbolo inicial da gramática, tá? Ou seja, eu uso as regras do corpo para a cabeça das produções, fazendo casamento de padrões. Na derivação é ao contrário. A gente começa do símbolo inicial da gramática e vai fazendo substituições até chegar numa sentença que eu vou saber que ela pertence à linguagem, tá? Então, aqui a substituição é ao contrário. Eu substituo o símbolo da cabeça da produção por uma de suas regras, ou seja, por um de seus corpos, tá? Dentre as produções que essa variável tiver. A linguagem de uma gramática, então, é o conjunto de todos os strings que a gente consegue obter por meio de uma derivação ou de uma inferência, tá? A partir do símbolo inicial da gramática. Isso é importante. Então, vamos aprender, então, como é que a gente faz uma inferência, tá? Vou começar com esse exemplo aqui, ó, dessa cadeiazinha aqui, tá? Aqui eu botei novamente as regras da produção da gramática das expressões aritméticas para facilitar, tá? Então, qual é o objetivo? O que a gente está querendo? Eu estou querendo provar que essa cadeia aqui, que essa sentença faz parte da linguagem que essa gramática gera. E como é que eu vou provar? Por inferência. A partir dessa sentença, eu vou fazendo substituições dessas regras até que eu consiga chegar no símbolo inicial da gramática, que é. Olha só. Eu começo com a sentença, vou procurar símbolos que estejam aqui, ó, do lado direito, ou seja, no corpo das produções, tá? Então, eu vou começar substituindo o azinho, usando essa regra número 5. Então, vou fazer o quê? Eu vou substituir o corpo, que é azinho, pela cabeça da produção, que é i. Então, o que vai acontecer? Ó? Vou substituir os azinhos por i, certo? Usando a regra 5, e reescrevo todo o restante da sentença. Agora eu vou substituir quem? Eu vou procurar quem aqui que está do lado direito? Bzinho, né? Bzinho
É possível porque eu tenho essa regra 6. Então, eu vou substituir Bzinho por I. Aqui, ó. Mesma coisa, tá? E agora, eu posso substituir quem? Eu tenho o I aqui do lado direito. Então, eu posso substituir esse I, 0. Desculpe, eu usei a regra 9, no caso agora. Usei a regra 9 e substituí 0 por I, tá? Percebam que eu tinha falado em substituir primeiro esse I aqui por E. Também é possível, tá? Não existe uma regra definida de ordem, tá? Então, próximo passo, fiz a mesma regra com a regra 9, eu substituí 0 por I, tá? Agora, eu posso fazer o quê? Vou substituir os Is por E, tá? Aqui, por questão de simplificação, eu substituí os 3 Is de uma vez só. Fiquei com os 3 E's, tá? E agora? Achei E mais E aqui do lado direito e substituí pela cabeça E, tá? Agora, eu vou pegar o E entre parênteses, na regra 4, e substituir pela cabeça, que é só o E, tá? Agora, eu uso a regra número 2 e consigo chegar no símbolo inicial da gramática. Com isso, eu provei que essa sentença aqui faz parte da linguagem gerada por essa gramática, porque eu consigo chegar nela a partir do símbolo inicial, certo? Bom, nós vimos agora um exemplo de como fazer uma inferência. Agora eu vou mostrar para vocês o que é derivação, tá? Bom, vocês têm que entender que na derivação a gente usa esse novo símbolo aqui, ó, que é uma setinha, indicando que a gente derivou, tá? E eu vou mostrar para vocês o que é derivação, então. Olha só, digamos que a gente tem essa gramática G, seja alfa, a, beta, um string, que vai ser composto por variáveis e terminais, tudo misturado, tá? Agora, a é uma variável e alfa e beta está misturado, variáveis e terminais, tá? Tá vendo aqui, ó, o conjunto de variáveis mais terminais com um asteriscozinho, tá? O que é que vai acontecer? Se existir uma produção como essa, A deriva um outro corpo qualquer, se isso aqui for uma produção, então eu vou ter o quê? Eu posso substituir esse A dessa string por esse corpo aqui, tá? Então, eu vou ter essa substituição. Substituo o A, que é a cabeça da produção, pelo corpo, tá? E essas substituições vão sendo feitas recursivamente até que a gente chegue numa cadeia que tenha apenas terminais. Olha só. Então, essa é a mesma gramática de expressões aritméticas, só que agora eu quero provar por derivação que essa cadeia aqui pertence à linguagem. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu começo pelo símbolo inicial da gramática e vou fazendo substituições até chegar nessa cadeia aqui, tá? Para isso, a gente precisa prestar atenção em qual é a regra mais adequada que a gente tem que usar para chegar nessa sentença, tá? Então, começo, ó, escolhendo, comecei aqui o símbolo inicial comecei escolhendo a regra 2. Por que eu escolhi a regra 2? Porque eu tenho uma multiplicação logo aqui, ó, e eu sei que a regra 2 tem uma multiplicação também, então eu preciso usar ela com certeza, tá? Então, quando eu fiz a primeira derivação, eu fiquei com E vezes E, tá? Depois, eu decidi usar a regra 1, onde eu troco o E por I, tá? Então, eu troquei aqui, ó, o primeiro E por um I. E, em seguida, eu troquei esse I por um A, tá? Já tenho, então, essa primeira parte aqui, ó, A asterisco. Certo? Então, eu tenho A vezes uma expressão. Essa expressão aqui vai ter que se transformar nesse pedaço aqui entre parênteses, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei E por E entre parênteses, tá? Depois, qual foi o passo? Vocês percebam aqui dentro do parênteses, eu tenho uma adição. Então, eu substituí esse E aqui, ó, pela regra 3. E fiquei com E mais E, tá? Aí, depois eu substituí o E por um I, e o I por um A, para poder ficar com esse Azinho que está aqui, certo? Perto do parênteses. E agora? Agora eu tenho que conseguir transformar esse E aqui em B00. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu usei essa primeira regra e transformei o E num I, e agora o I vai virar quem? I0, certo? E agora, eu preciso ter I, B00. O que é que eu faço? Preciso de outro zero. Uso a regra nova novamente, regra 9, e fiquei com I00. Agora ficou fácil, né? É só substituir I por B. E eu tenho aqui, ó,
a expressão final que eu estou querendo provar, tá? Então, se eu conseguir derivar do símbolo inicial da gramática até o final e achei a cadeia, achei a sentença, significa então que essa sentença aqui pertence à linguagem dessa gramática, tá? Bom, vocês percebam que vocês poderiam ter trocado, feito essas substituições em qualquer ordem, tá? Desde que a produção exista na gramática, né? Por exemplo, aqui, ó, no exemplo que eu mostrei para vocês, eu decidi logo substituir esse I pelo A, pela regra I deriva A. Mas eu poderia muito bem ter escolhido substituir primeiro esse E por esse E entre parênteses e depois substituir o I pelo A. Não teria problema algum, certo? Eu ia chegar no resultado final do mesmo jeito, tá? Então, percebam que existem várias derivações diferentes para a gente provar a mesma sentença, tá? Agora, existem duas derivações que são especiais, que é a derivação mais à esquerda e a derivação mais à direita, tá? Essas duas derivações especiais servem para a gente restringir o número de escolhas na hora de fazer essas substituições, tá? Então, a derivação mais à esquerda diz que a gente precisa sempre trocar a variável que está mais à esquerda da string, tá? Então, a gente vai sempre escolher a variável que esteja mais à esquerda. A notação que a gente usa é esse LM aqui perto da setinha. Então, de leftmost, tá? E para usar a derivação mais à direita, a gente vai sempre substituir a variável que esteja mais à direita da string, tá? E a notação é essa aqui, RM de rightmost. Então, ó, naquele mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, uma derivação mais à esquerda seria essa aqui, ó. Então, percebam que eu estou sempre substituindo essas variáveis que estão mais à esquerda, tá? Aqui não tem variável, né? Isso aqui é um terminal, então a variável mais à esquerda é esse E, tá? E vamos pegando sempre a variável que está mais à esquerda da string, ok? Uma derivação mais à direita, tá aqui o exemplo. É a mesma sentença que eu estou provando, só que eu estou pegando agora sempre a variável que tiver mais à direita da string, ok? E é importante, ó, qualquer derivação mais à esquerda tem uma derivação mais à direita equivalente, tá? E a linguagem de uma gramática, gente, né? Então, vamos falar formalmente. A linguagem de uma gramática vai ser o conjunto dos strings terminais que tem derivações desde o símbolo de entrada. Em outras palavras, vai ser todas as cadeias W que pertencem ao conjunto só de terminais, tal que eu consigo, a partir do símbolo inicial da gramática, S, certo? Chegar por derivação nessa cadeia W, tá? Então, se L é uma linguagem de uma gramática livre de contexto, então L é uma linguagem livre de contexto. Olha que coisa interessante. Já estamos falando, então, de uma outra classe de linguagens. Os autômatos finitos que a gente estava trabalhando, eles estavam associados às linguagens regulares. Nós agora estamos tratando de uma outra classe, é uma classe maior, uma classe mais robusta, tá? E se chama linguagem livre de contexto. Tá? Então, a linguagem daquela gramática dos palíndromos, apresentada anteriormente, é uma linguagem livre de contexto, tá? Sobre o alfabeto 01. Bom, vamos esclarecer agora uma nomenclatura, tá? Chamada forma sentencial. O que é uma forma sentencial? Gente, forma sentencial é cada pedacinho daquele que a gente encontrou durante as derivações. Tá? A partir do símbolo inicial, a gente vai fazendo substituições e cada nova string daquela que a gente vai encontrando, a gente chama de forma sentencial, tá? Então, se G é uma gramática livre de contexto, qualquer alfa composto por variáveis e terminais, tudo misturado, que esteja no meio aqui, ó, de uma derivação a partir do símbolo inicial, vai ser uma forma sentencial, tá? Então, se a gente estiver falando de uma derivação mais à direita, a alfa vai ser uma forma sentencial mais à direita, né? Se a gente estiver falando de uma derivação mais à esquerda, a alfa vai ser uma forma sentencial mais à esquerda, tá? Então, formas sentenciais são todas aquelas
strings que a gente acha no meio do caminho antes de chegar no final, tá? Agora, as formas sentenciais compostas apenas por terminais, tá? Aí a gente chama de sentença de uma linguagem, tá? Então, a linguagem da gramática é formada por essas sentenças. Vamos ver exemplo, então. Essa expressãozinha aqui é uma forma sentencial daquela gramática das expressões. Por quê? Porque existe uma derivação que eu saio do símbolo inicial, vou fazendo substituições e chego nela, tá? Só que essa aqui é uma derivação que não é nem à esquerda e nem à direita, tá? Porque, olha só, aqui eu substituí o símbolo mais à direita, depois eu substituí o símbolo mais à direita, e depois aqui eu substituí E por I, que é o símbolo do meio, nem é mais à direita, nem é mais à esquerda. Então, é uma derivação qualquer, tá? Agora, aqui, ó, tenho que essa cadeia aqui é de uma derivação mais à esquerda, né? Porque eu estou substituindo aqui, ó, sempre o símbolo mais à esquerda, tá? E aqui, nesse caso, eu tenho uma outra forma sentencial mais à direita, ok? Bom, a nossa aula de hoje termina aqui. Tchau, tchau.